Hakoi, Marcelo, os espíritos mais velhos tendem a ter uma vida melhor quando encarnados do que os mais novos? Não necessariamente, cara. É claro que quando o espírito, ele... O que você quer dizer com mais velho? É mais evoluído? Porque isso é relativo. Porque você pode ter espíritos que cronologicamente têm muitos anos, só que evoluiu pouco, devido ao seu livre-arbítrio. E você pode ter espíritos que cronologicamente são mais novos e evoluíram muito devido às suas escolhas, o seu livre-arbítrio também. Então essa coisa de espírito velho bem, não quer dizer, não é sinônimo de evolução. Agora, você dizer espíritos mais evoluídos vivem melhor, nem sempre. E aí é uma questão interessantíssima. Por quê? Por que às vezes parece, e aí entra um tema que tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Por que às vezes parece que aquelas pessoas más, aquelas pessoas ignorantes, maledicentes, maldosas, mal intencionadas, às vezes sofrem menos na vida e têm mais sorte do que pessoas que são boas? Isso eu estou falando independente da pessoa ter religião ou não, porque a pessoa ser boa é uma questão de escolha moral, de caráter, não tem nada a ver com religião. Por isso eu prefiro ateus de boa conduta e boas pessoas do que religiosos filhas da puta, porque tá cheio de religioso filha da puta. E tá cheio de ateu bom também, de boa pessoa, e vice-versa. Então para mim não importa se é ateu ou religioso, para mim importa a conduta da pessoa. Então, às vezes, voltando ao assunto, parece que pessoas más, independente de serem ateus ou religiosos, que isso não tem nada a ver com a pessoa ser boa ou má, as pessoas más parece que têm mais sorte na vida e pessoas boas, de bom coração, boa índole, bem intencionadas, têm mais azar. Por quê? O Espiritismo explica isso. Deus não é justo? Onde é que está a justiça divina? É porque quando a gente vê as coisas fora da ótica da reencarnação, quando você não entende que a reencarnação existe, você acha que isso aqui é uma única vida só, fica parecendo muito injusto. Mas o que acontece é que quando o espírito ele é mais ignorante, ele é menos evoluído, ele não suportaria passar pelo peso das consequências das coisas que ele fez, ou seja, não suportaria todo o seu karma. E aí Deus segura aquele karma daquele espírito mais ignorante para ele evoluir mais, até o momento que ele esteja num momento espiritual de evolução, que ele consiga compreender e passar por aquele karma de coisas que ele fez. Não é Deus que quer castigar, é a pessoa que fez aquilo e tem consequências naturais do universo que a pessoa faz, e é um equilíbrio, ação e reação do universo, entendeu? É o karma. E aí Deus segura para esses espíritos mais ignorantes. Por isso parece que às vezes pessoas más têm mais sorte do que pessoas que são mais evoluídas, mais de paz, mais bem intencionadas, porque essas pessoas mais evoluídas elas têm mais bagagem espiritual, maturidade espiritual para passar pelo karma. E você quer saber, essas, mesmo que aparentemente na vida estejam sofrendo, as pessoas mais evoluídas espiritualmente, essas estão melhor. Primeiro porque já evoluíram espiritualmente, segundo que já estão pagando a sua dívida. Estão suportando, estão pagando a sua dívida. Aquele que é mal intencionado, mal em vida e tal, e parece que tem sorte, esse está ferrado. Por quê? Porque ele está cheio de dívida para pagar ainda. E vai pagar em outras vidas. Ou nessa, depende do que Deus achar. Do que ele pode suportar. Entendeu? Mas Deus em bondade segura para que ele possa aprender com aquilo. Então é isso. Vamos lá. É que às vezes eu fico respondendo, passa perguntas eu não leio. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui perguntas. Marcelo, você acredita que as máquinas vão dominar o mundo? Yuri Gamer, não. Tipo um apocalipse se mandou do futuro? Não. Se alguma coisa pode ferrar com o mundo é o ser humano, não é a máquina.
a evolução intelectual está muito mais desenvolvida que a evolução moral. O certo é elas estarem em equilíbrio, porque não adianta ter só evolução intelectual e não adianta ter só evolução moral. Porque se você só tiver evolução intelectual, você não tem a moralidade para saber o que fazer com aquela ciência. E se você só tiver evolução moral, tá todo mundo ferrado, porque você não tem a ciência para curar doença, para alimentar o povo, para viver melhor. Então tem que ser um equilíbrio. Se tiver que alguém destruir o mundo, vai ser o próprio homem. Porque hoje em dia, assim, depois da Guerra Fria, depois da ameaça de holocausto nuclear, eu não acredito que vai acontecer mais. Graças a Deus, eu não acredito que vai vir uma terceira guerra mundial, ou que vai vir um apocalipse. Porque a única coisa que eu posso acreditar que vai destruir o mundo é uma terceira guerra atômica. Eu não acredito mais que isso vai acontecer. Espero que não. O Wobbs Gabi tá aqui esclarecendo. Galera, ateu não é satanista, com certeza. Tem muito ateu, gente boa e de boa índole, e tem muito religioso, filha da puta. E maçonaria não é religião. Também. O cara explicou aqui. Wobbs Gabi. Rifas 2. Marcelos, no budismo falamos muito em revolução humana, sobre lei de causa e efeito e os acontecimentos que que a força muda toda a vida. Eu não entendi direito como ele escreveu, mas ele escreveu assim: causa e efeito que nos acreditamos que a força para mudar toda a vida, toda a situação está em você gostar, pensar assim também. Cara, gente, vocês têm que escrever melhor, viu? Tá difícil. Usar vírgula, usar ponto. Tem que escrever melhor. Tá difícil. Gente, sem intolerância religiosa aí nos comentários. Tem gente que é de uma religião, tem gente que é de outra. Vamos lá. O TED 397 está falando que para os evangélicos, kardecismo e religiões africanas é tudo igual. O que não é. Mesa branca igual a macumba, que também não é, enfim. É normal. Sabe, o espiritismo não liga para isso. O espiritismo respeita muitas outras religiões, e se tem religião que acha que o espiritismo é macumba, sabe, o espiritismo não está nem aí. O espiritismo está fazendo seu trabalho, segue sua doutrina, faz o que acha correto, entendeu? E para isso é o que importa no espiritismo. Tem uma frase no espiritismo que fala assim: fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é se você é salvo, porque o espiritismo não acredita na perdição também. Então a gente não acredita na salvação, mas a gente entende a salvação como a pessoa se salvar de si mesmo. A pessoa evoluir e salvar-se de si mesmo, evoluindo para uma pessoa melhor. Então nessa salvação o espiritismo não acredita. Mas a gente acredita que essa salvação está na pessoa em evoluir, não é independente de religião, independente de tudo. Entendeu? Então, o espiritismo procura fazer a sua parte, e se acham que é macumba, se é coisa do demônio, o espiritismo não está nem aí. Está de consciência tranquila, as entidades espíritas fazendo o seu trabalho, e é isso que importa. É por aí. Ícaros, Marcelos Gamer, você acredita no amor? Você acha que o amor verdadeiro ainda existe? Acredito, Ícaros. Acredito. Acredito no amor e acredito que o amor verdadeiro ainda exista. Com certeza.
Zendeberg. Grande Marcelo, sabe que você me respondeu uma dúvida que eu tinha, porque recentemente minha mãe teve câncer. Lamento, meu pai também teve. E desencarnou por isso. E eu ficava me perguntando por que uma pessoa tão boa, coração bom, que só pensava em ajudar o próximo, tem uma doença assim, horrível, passa a sofrer, e pessoas ruins em todos os sentidos às vezes se dão bem na vida e dificilmente sofrem com algo que deveriam sofrer. Você me respondeu um pouco da pergunta. Até vou ler alguns livros espíritas. Obrigado. Oh, eu fico feliz em ter respondido essa questão, cara. É que sua mãe estava preparada e ela tá bem, cara. Ela passou por esse processo dela e com certeza do outro lado, se ela desencarnou, não sei. O meu pai desencarnou por causa do câncer. Ela deve estar bem, porque ela cumpriu esse karma, etc. E é por isso que pessoas boas, às vezes, você pode notar que às vezes pessoas boas morrem cedo. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala, se fosse, e eu recomendo para você o Zendeberg, já que você se empolgou em ler alguns livros espíritas, então eu vou sugerir um texto para você. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido. Esse é o nome do capítulo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Que explica isso. Que pessoas que são mais evoluídas, pessoas boas, assim que cumprem a missão dela na Terra, Deus já leva. Porque a Terra, a encarnação é uma prisão de carne. Lá no texto explica melhor, eu não vou aprofundar isso aqui não. E que pessoas que não são muito boas, que ainda tem muito que aprender, Deus deixa viver muito para que elas aproveitem o máximo de tempo possível para ver se muda, para ver se melhora, entendeu? E isso explica direitinho nesse texto. Então dá uma lida nesse texto aí que você vai entender bem melhor essa questão, tá? Crê na teoria do Hercóbulos, planeta X, planeta vermelho? Cara, os espíritas falam alguma coisa sobre isso. Eu não sei se acredito nisso não. Segundo o que eu acho que você está comentando, seria um planeta meio errante que vai passar perto da Terra e que esse planeta ele vai servir para a separação do joio e do trigo. Ou seja, espíritos que não puderem mais continuar evoluindo na Terra vão ser puxados para esse planeta para continuar evoluindo em outro local. E muitas pessoas que já desencarnam já não voltam a reencarnar. Segundo, eu acho que é isso. O planeta X, esse planeta que você está falando. Eu não sei se isso é verdade não. Entendeu? Vamos lá. Bota aí, comenta aí se é esse planeta que você estava perguntando. Como falar para uma pessoa sobre sua religião quando ela nasce em cima daquela doutrina? Ou até mesmo são coagidos como certas religiões islâmicas? O cara me fez a pergunta. Mas aí é que tá, você precisa ficar falando assim. Aqui eu não chego. As pessoas que me conhecem só sabem que eu sou espírita se conviverem mais comigo, mas eu não fico falando de espiritismo, eu não fico convertendo ninguém, eu não fico chamando ninguém para doutrina, entendeu? Normalmente os espíritas são assim, normalmente. Você precisa falar para as pessoas de outra religião, deixa a pessoa na religião que ela quer, entendeu? Deixa a pessoa lá. Às vezes, sabe, tem uma compreensão que isso é dentro do espiritismo também, que nós damos assim, graças a Deus que existem várias religiões, porque a cabeça do povo é muito variada. Se tivesse uma religião só para atender o povo, a maioria ficaria sem. Então, graças a Deus tem tantas religiões para que cada um encontre uma religião que se adapte, que encontre um caminho, que se sinta melhor e que possa ter algum caminho. Entendeu? Possa ter algum caminho. Então, por isso é legal ter várias religiões.
Entendeu? Então, se a pessoa está naquela religião dela, no caminho dela, se sentindo bem, deixa ela lá. Entendeu? Quem tem religião e acha que é dono da verdade, só a sua religião é a certa e que as outras estão errados, ou que não ter religião, ser ateu também é errado, e que a pessoa se sente superior porque é de tal religião e se sente superior às outras religiões ou aos ateus, essa pessoa tem muito que aprender. Entendeu? Tem muito caminho para seguir ainda. Com certeza. Então, a coisa é mais tranquila. Deixa cada um seguir o seu caminho. Com religião ou sem religião. Que nem eu disse, o importante não é religião, gente. O importante é a conduta da pessoa. Volto a dizer, tem muito ateu boa gente e tem muito religioso filha da puta. E aí? O que importa? Tem muito ateu que pratica caridade, auxilia o próximo, e tem muito religioso que não faz isso. E aí? E aí? Entendeu? Tem muito, aí eu vou falar uma coisa polêmica. Tem muito ateu mais cristão do que os se dizem cristão. Tem. Tem muito ateu, mesmo que ele seja ateu. Mas como isso? Como é que um ateu pode ser mais cristão do que um que se diz cristão? Porque se esse ateu é ateu, mas ele auxilia o próximo, pratica caridade, é boa gente, auxilia quem procura, ele é mais cristão do que muitos que se dizem cristão e que não fazem isso. Porque o que importa é a conduta da pessoa. E pode ter certeza, se você é cristão e acredita, para Cristo, para Jesus, para Deus, o que importa é isso também. Não é que importa estar lá na igreja dizendo Senhor, Senhor, não. Entendeu? O que importa é o que você faz com o próximo. Então é por aí, entendeu? Então essa questão de falar para as pessoas da religião, impor a religião, sabe? Eu acho que não é por aí. A coisa